Papel e caneta na mão, porque agora nós vamos começar a aula de vitamina C. Mas detalhe, hein? Vitamina C na formação de colágeno. Já pegou o seu papel? Já pegou a sua caneta? Vamos entrar na era da vitamina C. E olha só, vocês vão ver vários slides, por isso a anotação é imprescindível para que você possa cada vez mais evoluir no mundo da cosmetologia. E no final dessa aula você vai entender por que você precisa saber como escolher um ativo e o que o ativo tem de mecanismo de ação por trás daquelas lindas moléculas e o quanto ele gera resultado dentro da estética. Vamos começar? Olha só essa vitamina C na formação do colágeno. Sabe qual a vitamina C que eu separei para vocês para que a gente possa se aprofundar cada vez mais e para que você possa aprender como de fato essa molécula vai conseguir diretamente agir no colágeno? Ou vocês pensam que será que é fácil assim formar colágeno? Ou será que a vitamina C tem um papel imprescindível em aminoácido? Ficou com dúvida? Me acompanhe até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar, através de mecanismo de ação, o quanto essa vitamina C é potente. Olha só, eu separei a A2G. Sabe por quê? Porque é uma vitamina C que tem mais estudo científico dentro da área da cosmetologia. E sim, dentro da área da estética, você pode gerar vários resultados, ter produtos específicos para você atuar dentro de cabine, ou sim construir uma rotina skincare adequada para o seu cliente gerar muito resultado dentro de casa. Agora preste atenção, o que a A2G tem de diferente das outras vitaminas C do mercado? Dá uma olhadinha na tela e confere comigo como é essa molécula. Primeiramente, nós temos aí a vitamina C, que é o L-ascórbico aí. E do lado dela, nós temos uma glicose. Então, nós temos o grupo S2-hidroxila de vitamina C e ela se liga a essa molécula de glicose. E o que de fato, Joyce, modifica quando eu tenho uma molécula de glicose acoplada a uma vitamina C? Tudo é modificado. Sabe por quê? Mais estabilidade dessa vitamina C. Depois eu vou contar para vocês, mas olha isso daqui. Você já comprou uma vitamina C que de repente ela fica amarela? Ou você usa a vitamina C que ela não oxida? Sabe qual é a grande diferença de tudo isso? A estabilidade da molécula. Por isso que eu quero te ensinar que sim, uma vitamina C que tem uma molécula ao lado de glicose faz toda a diferença na estabilidade, tanto da formulação como também da liberação. Imaginou você ter uma vitamina C que durante 8 horas ela consegue ser liberada de forma ativa? Ou você prefere pegar uma vitamina C que oxida? E aí, após 1 hora, você já não tem os benefícios da vitamina C. Você já parou para pensar? Por que existe tanta diferença entre vitaminas C? Uma com preço X bem barata e a outra com preço Y bem mais cara. Será que isso tem a ver só com marketing? Claro que não, tem a ver com a vitamina C e a formulação que foi escolhida. E é sobre isso que eu quero te ensinar. Como você escolher a vitamina C certa. Como você realmente escolher a rotina skincare adequada. Para você melhorar a performance do seu envelhecimento, rejuvenescer, luminosidade. E eu vou te mostrar que a vitamina C, ela acaba sendo um coringa, porque sim, a gente vai clarear até manchas. Dá uma olhadinha. Então, nós vamos ter aumento de biodisponibilidade, ela é muito mais estável. Olha esse gráfico. Dá uma comparada entre uma vitamina C comum e uma A2G. Eu fiz aqui um gráfico que mostra a diferença entre pH, que é o potencial hidrogênio iônico, enquanto uma solução é tão ácida, enquanto um produto é tão básico. Se existe diferença ou não. Agora compare comigo, você tem a A2G, que após 24 horas ela se mantém lá no laranja, ó, estável. Enquanto uma vitamina C convencional, após 1, 2 horas a estabilidade dela cai em torno aí de 20 a 30%. E assim por diante. Em pH 7 também existe toda essa estabilidade. E detalhe, hein? Mostra que em potencial alcalino, substâncias aí onde o pH está em torno de 7, a estabilidade da vitamina C ela cai mais ainda. Imaginou você ter uma formulação muito mais estável?
muito mais completa e muito mais biodisponível. Agora, Joyce, o que é biodisponibilidade? Realmente é o quanto a vitamina C penetra na sua pele, é o quanto ela vai te entregar de eficácia dentro da sua pele. Por isso que é importante a gente ter moléculas onde ela tem uma biodisponibilidade efetiva. E biodisponibilidade é o que vai gerar mais resultado dentro da clínica, mais resultado no seu tratamento em casa, na sua rotina skincare. Vamos continuar agora com a aula de hoje. Aqui eu quero mostrar para você um gráfico que mostra a absorção celular da vitamina C. O que é isso, Joyce? É um experimento utilizando fibroblastos humano e aqui mostra que a vitamina C ela continua sendo absorvida. E olha só, durante 8 horas. Comparado com outro gráfico que está na forma azul, após você aplicar topicamente 2 horas depois, você perdeu completamente a eficácia da vitamina C. Enquanto a A2G, ela se permanece num limiar e ela tem liberação durante 8 horas. Anotaram? 8 horas de liberação ativa da vitamina C. É a única vitamina C que tem estudo e mostra essa biodisponibilidade diretamente para você. Então, se você precisa de vitamina C, você tem que escolher a A2G, porque ela faz grande diferença dentro de uma formulação. Agora, eu quero continuar. Joyce, aprendi que a A2G, por ela ter essa molécula de glicose, ela é muito mais estável, né? As formulações não vão se oxidar, ela fica liberada durante 8 horas na minha pele. Mas, de fato, como essa molécula consegue permear na minha pele? Dá uma analisada nesse slide. Primeira coisa, que nós temos a vitamina C e nós temos a molécula de glicose. O nosso organismo ele é tão sábio que nós temos ao lado disso, na nossa pele, o alfa-glicosidase, uma enzima. E essa enzima, ela vai lá e faz uma hidrólise. O que é isso? Ela pega aquela molécula, quebra essa molécula. E aí você tem a vitamina C 100% ativa, sendo absorvida através da sua membrana. Conseguiu analisar aí nesse slide o quanto a vitamina C fica liberado? E ela vai ter todas as funções fisiológicas. De fato, a vitamina C, ela acaba sendo um ativo multifuncional, mas hoje eu quero te ensinar como ela tem um papel fundamental na produção do colágeno. Vamos acompanhar um pouquinho mais. Primeiro que eu quero mostrar para você como o agente clareador. Joyce, você falou que a vitamina C clareia. Sim, dá uma olhadinha nesse gráfico para a gente recapitular como de fato a nossa pele hiperpigmenta. Olha só, aqui é uma radiação UV, nós temos aí todos os queratinócitos na nossa pele, e claro, aquela célula que a gente até tem medo dela, chamada aí de melanócito. Então sim, o melanócito é como se fosse a nossa mão. E é aqui onde a gente tem os dendritos, é aqui que nós temos a formação de toda a cascata da melanogênese. Acompanha comigo. Quando você tem a emissão da radiação UV, diretamente ela manda vários sinalizadores. Primeiro, que o queratinócito é as nossas células iniciais aí que começa a sinalizar. Como a PONC, que é a proopiomelanocortina, um receptor que se liga diretamente no alfa-MSH e, consequentemente, se liga ao receptor de melanocortina 1. Todos esses receptores começam a estimular uma cascata chamada de melanogênese. E é aqui, dentro desse complexo de Golgi, que começa toda a produção chamada melanogênese. Onde eu tenho produção das enzimas que vocês já conhecem. Tirosinase, TRP1, TRP2, que vão fazer toda a questão de formação de pigmento, ter todo o transporte e aí começa a pigmentar os queratinócitos em nível de superfície. Com o uso da vitamina C, você consegue ter uma ação protetora, mas o que as pessoas não fazem é utilizar a vitamina C de dia. E aí é o erro maior. Anotem isso. Erro maior. A vitamina C ela pode ser usada tanto noturno como que ela pode ser usada também de dia. 30 minutos antes do seu protetor solar é o que de fato vai te ajudar a ter uma proteção dupla. E aí você vai ter um escudo antioxidante
E de fato, por que ela é tão importante assim? Principalmente para quem tem melasma. Olha esse slide. Quando nós temos um processo de produção de melanina, ele é uma cascata um pouco mais complexa do que eu mostrei para vocês. Mas sim, a gente tem alguns processos que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho melanogênese, eu tenho secreção do melanossoma, que é isso, que é aquele pigmento que está sendo transportado. Nós temos a captação, olha aí no gráfico, por queratinócitos, e nós temos a deposição em nível aí de queratinócito. E aí é onde a gente tem a coloração da pele. E quando tudo isso entra em desequilíbrio, é aí que mora o perigo. É aí que nós temos um processo chamado hiperpigmentação, famoso manchas na pele. E aí nós temos que controlar tudo isso. Observem como a gente precisa atuar com clareadores. Primeiro, eu tenho que ter um turnover celular. O que é isso? A pele precisa se renovar. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse processo de renovação celular. Segundo, olha lá, nós temos que inibir o crescimento do melanócito. Sabe essa célula que parece a nossa mão? A gente precisa inibir ele, porque ele tem todo um crescimento. Nós temos que atuar na melanina. Uma vez que ela já foi formada, nós temos que clarear. Existe isso, Joyce? Eu consigo de fato clarear? Claro que sim. Principalmente com a A2G, que tem todo o estudo comprovado, o quanto ela consegue reduzir de uma melanina que já foi formada. E nós temos a tirosinase, que é a principal enzima que todos falam da formação aí do pigmento. A A2G também consegue trabalhar e eu vou mostrar mais a fundo qual é o mecanismo de ação e aonde ela tem um papel fundamental quando nós falamos no processo de clareamento. Olha esse slide, como vai ficar muito mais fácil de você entender o quanto é complexo, mas o quanto é lindo a gente entender de cosmetologia, o quanto é importante a gente saber de um ativo para que a gente possa gerar resultado dentro da nossa rotina ou até com o cliente que você atende aí dentro da estética. Olha só, nós temos lá, a cascata da melanogênese em si ela é formada de uma tirosina, que é um aminoácido. Nós precisamos da enzima tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina em dopa. Depois nós temos um processo ainda da enzima tirosinase, que transforma a dopa em dopaquinona. E aí nós formamos os pigmentos intermediários. Tudo bem, Joyce? Até aqui eu entendi. Qual é o papel da vitamina C? O papel da vitamina C é atuar diretamente como uma ação redutora da dopaquinona em dopa. Então, eu começo a bloquear logo na primeira etapa. E sim, ela tem um clareamento diretamente nessa redução da melanina que iria ser formada. A partir do momento que eu consigo inibir dopa em dopaquinona, eu tenho uma cascata menor. Imagina que a distribuição estava a 100 por hora. E aí eu reduzi isso a 50. Então, sim, a distribuição desse pigmento vai ser em menor quantidade. E aí? Olha esse teste que vai ficar muito mais nítido para você, onde foi feito um experimento usando melanócito. E sim, ele inibe melanina. Olha esse gráfico, uma foto, uma imagem que representa tudo. De um lado, um teste controle, onde é feita uma radiação diretamente no melanócito. Quem é o melanócito? A célula que produz o pigmento. Então, sim, toda vez que nós temos uma radiação sendo emitida, eu tenho um escurecimento. Por isso que você olha a imagem desse lado, vê um escurecimento como se fosse o nosso melanócito, a nossa formação de melanina. E quando eu uso a A2G? Olha, gente, você não tem escurecimento, você tem o controle. Por isso a importância de utilizar a A2G, principalmente em pessoas que têm melasma, pessoas que sofrem com hiperpigmentação. E aí nós vamos mais adiante. E olha, foi feito um experimento, como mostra aí todo esse gráfico, para ficar muito fácil de vocês assimilarem. A gente usou um gel de melanina para ficar uma coisa mais nítida, mais próximo da nossa realidade. E aí você tem o dia 0 e após 3 dias de A2G. O que você observa? Que sim, a A2G ela começa a ter uma reação de redução. Olha essa imagem. Então eu tenho todo um escurecimento, mas ao redor dela começa a ter um processo de clareamento. E aí, foi investigado entre 37 a 55 anos de idade, mulheres que sofriam aí com manchas, tá? Em torno aí, número de pessoas 46, é uma quantidade razoável quando a gente fala de um painel, onde a gente tem a aplicação da A2G e versus placebo, quer dizer que
Foi aplicado a A2G e um teste sem essa vitamina C para você conseguir identificar se ela realmente consegue ter uma ação no clareamento, na luminosidade. Joyce, quando foi aplicado? Manhã e noite. Vitamina C é para ser aplicado manhã e noite, durante 12 semanas. E olha esse resultado depois de analisado por dermatologistas. Primeiro que após 4 semanas, você consegue observar através desse gráfico, com a A2G, o quanto você melhorou a pontuação de luminosidade. Você melhora aquela radiância que a gente quer quando a gente pensa até numa técnica de Skin Buster, aquela pele jovem, luminosa. Sim, ele consegue promover isso comparado a um teste placebo. E segundo, mudança de pontuação. Olha o quanto ele consegue melhorar essa pontuação que a gente chama de uma leve luminosidade nas regiões onde é mais escurecida. Agora, olha esse gráfico também, onde foi avaliado manchas mais escuras e manchas mais claras. O que isso quer dizer? Que você tem pacientes que têm manchas mais escuras, melasmas mais escurecidos ou até fototipos mais altos. Como você também tem peles mais claras que precisam também ou melhorar o clareamento de algumas regiões. Então, o gráfico aqui mostra que você melhora as manchas escuras e até das claras, onde a gente tem um score de Messi, que a gente fala, que ele começa com uma pontuação e ele vai reduzindo cada vez mais. E melanina, Joyce, consigo? Tem teste da A2G? Sim, olha esse gráfico mostrando a melanina ao redor, principalmente do local onde tem esse processo de melasma, o quanto ele consegue melhorar e o quanto ele consegue quantificar essa redução dessa melanina em manchas mais escuras. Agora, vai ficar tudo mais fácil. Se você tem dificuldade de analisar através de gráfico, olha essa imagem que vai ficar uma percepção muito melhor. Aqui tem tanto manchas mais escuras como manchas mais claras. Então, você tem os dois tipos de cliente, eu tenho certeza disso. E aí tem tempo zero, 4 week, 4 semanas, 8 semanas e 12 semanas. E o que você observa? Que você vai melhorando ao longo do tempo. Então, é como se você tivesse mais clareamento nessa mancha, né? É como se ela fosse diminuindo aos poucos. Nas manchas claras, o resultado acaba sendo até melhor. O score começa até a subir por conta aí da gente analisar que peles mais claras têm uma tendência a formar menos hiperpigmentação. Agora confere aí, para que você realmente saiba, né, o quanto o produto é tão poderoso. Você já observou que quando a gente fala de vitamina C, com uma molécula de glicose, o quanto ela é estável, o quanto ela é potente e quais os mecanismos de ação que ela atua diretamente em manchas. Agora, vamos pensar o quanto a vitamina C atua quando a gente fala no rejuvenescimento, qual que é a ação dela anti-age? Confere aqui comigo. Uma pele, quando a gente fala de processo de ser mais saudável ou de melhorar todas as condições, o que você pensa? Analisando essa imagem agora. Primeira coisa que a gente pensa, fator de hidratação. Segundo, e esse turnover? Como que está esse processo? Terceiro, como que é esse envelope? Ele está mais cornificado? O envelope está fechadinho? Ou ele está mais aberto, facilitando com que antígenos entrem? Quando a gente tem entrada de antígenos, a gente tem uma pele com dermatite atópica, por exemplo. E a gente fala de envelhecimento por quê? Olha essa imagem, você vai perceber que com o passar da idade, a nossa pele tem um turnover reduzido. O que significa na prática, Joyce? O que significa na prática que, a partir do momento que a gente envelhece, a nossa pele começa a ter um processo de turnover celular reduzido. Então, células, elas foram feitas para descamar. Quando ela chega em nível de superfície, ela perde o núcleo e descama. Isso não é visível a olho nu. Você conseguiria enxergar se você usasse, por exemplo, um microscópio no seu travesseiro. O quanto você tem de descamação de células que você vai perdendo ao longo da noite. Mas, como as pessoas não trabalham com microscópio, a gente já fez um estudo e avaliou, sim, através de vários estudos, que com o passar do tempo, nós vamos perdendo a capacidade de
ter esse processo de turnover. E aí, se células jovens não vão em nível de superfície, o que acontece? A gente envelhece um pouco mais. Então, quando a gente fala de envelhecimento, olha como vai ficar fácil. Nós temos um atraso no turnover celular, a gente começa a perder elasticidade e sabe uma coisa? A gente está atrás do colágeno. Anotem isso, colágeno. Colágeno é uma proteína mais abundante no nosso organismo, mas com o passar do tempo nós perdemos em grande quantidade o colágeno, sem contar a sua alimentação. Como está? Será que você se alimenta adequadamente? Ou consome muito mais carboidrato que propriamente proteína? E sim, quando a gente não tem tanta cadeia de aminoácido, quando a gente não tem tanta proteína, nós temos mais envelhecimento porque nós precisamos produzir colágeno. Mas se você não dá matéria-prima para o seu organismo, de nada vai adiantar. Então, quando nós falamos de envelhecimento, olha como fica fácil você entender. Nós temos um declínio de retenção hídrica. O que acontece de fato é que quando nós envelhecemos, quando a gente perde esse envelope cornificado, sabe a barreira cutânea? Ela fica desestabilizada. Então nós perdemos água para o meio ambiente. Sabe o que é isso? Perda de água transepidermal. É quando a todo momento a gente começa a perder água, ó, aqui, como eu estou gravando para vocês, e realmente a gente começa a perder a água aí para o meio ambiente. De fato, existe uma forma, a gente ingerir mais água aí como ingestão mesmo, como o nosso alimento diário. Mas nós temos formas dentro da cosmetologia de melhorar esse envelope, para que a gente perca cada vez menos água para o meio ambiente. E aí sim a gente vai ter trabalho mais da filagrina, a gente vai conseguir trabalhar mais a involucrina para a gente ter todo um equilíbrio, principalmente quando a gente fala desse processo de diferenciação. Olha esse aumento de proliferação de queratinócitos que a A2G faz. Estudo mostrando o quanto ele consegue trabalhar diretamente a proliferação de queratinócitos em nível epidérmico. Então sim, esse turnover celular vai ser alterado e realmente você vai rejuvenescer cada vez mais. Segundo, tem um estudo que mostra a questão da involucrina e da filagrina. Então, a expressão da involucrina e filagrina dos queratinócitos epidérmicos, ele consegue ser regulado quando você aplica um produto que contém a A2G dentro da formulação. Então, você vai aumentar a diferenciação celular e esse turnover celular ele vai ser muito mais eficiente. Compreendeu? Ótimo, entendi. Então, ele acelera o turnover porque ele vai equilibrar tanto o processo de involucrina como filagrina. E aí eu tenho uma pele muito mais saudável, o envelope vai ficar muito mais fechadinho e a pele, a barreira cutânea muito mais íntegra. E aí a gente vai para a questão propriamente do aumento da formação do envelope cornificado, que eu já falei para vocês. E sim, tem estudo mostrando que a A2G consegue trabalhar diretamente esse envelope, fazendo com que ele tenha aí essa expressão aumentada. E a gente vai para a parte de luminosidade. Olha esse estudo que mostra o quanto ele tem o desbotamento da epiderme. Desbotamento, o clareamento. Olha esse teste 0 e após 7 dias. Clareamento total. Olha o quanto em 7 dias a gente está falando de um produto que em 7 dias você tem resultado. 7 dias tem resultado quando utilizado a A2G, quando utilizado a vitamina C diretamente acoplado a uma glicose. Viu a diferença? Porque você precisa escolher a vitamina C certa para você ter realmente resultado dentro da área da estética? Agora a gente vai falar do ácido hialurônico. Joyce, ácido hialurônico é importante? Extremamente importante e é algo que muitas vezes a gente deixa de lado. O ácido hialurônico, ele mantém a pele muito mais hidratada, muito mais saudável. E sim, a A2G, ela consegue trabalhar na produção do ácido hialurônico, aumentando essa produção e deixando a sua pele muito mais saudável. Agora a gente vai mais adiante. Olha isso. Quero mostrar para vocês que com a A2G, você tem uma melhora da condição da sua pele como um todo.
Prestem atenção nessa imagem, onde ela mostra que ela consegue aumentar involucrina, consegue aumentar a filagrina e consegue trabalhar o envelope cornificado. Ótimo, melhorei toda a minha função barreira. Só que quando eu faço isso, eu aumento um cara chamado Natural Moisturize, que é o fator natural de hidratação. E aí eu tenho a pele muito mais hidratada. E sim, aumento do ácido hialurônico, profilagrina, turnover celular, e aí a diferenciação celular, ela tá eficiente. Percebeu o quanto a A2G, o quanto a vitamina C com a molécula de glicose é eficiente? O quanto ela consegue gerar de resultado e quantos estudos científicos existe dessa matéria-prima? Agora pense você, uma vitamina C comum versus uma vitamina C com muito embasamento científico. Faz diferença? Quero que você pense. Olha esse resultado mostrando o índice de ruga, o quanto ele melhorou com um creme, a textura dessa pele. Vai ficar muito mais fácil de você analisar. Em tempo, a gente tinha um score de 5,28, passou para 4,28. Nessa escala, você consegue analisar o quanto diminui essas linhas de expressão, o quanto diminui profundidade, rugosidade, o quanto melhora esse índice de ruga, melhorando taxa de hidratação, todo o processo de queratinização e diferenciação celular. Agora, qual é o potencial? Qual é o potencial de uma vitamina C que durante 8 horas ela fica ativa na pele? Analisa isso. Eu tenho uma vitamina C que ela é um anti-age, ela controla a melanina, ela é um sistema antioxidante potente. Imaginou você ter em um único ativo todas essas condições inestéticas sendo trabalhadas? Agora, na aula de hoje é para te ensinar como a vitamina C age na formação do colágeno. Prestem atenção nisso. É muito importante que você entenda que nós temos uma célula que é o fibroblasto, sim. E quando a gente faz vários procedimentos, pense você, fiz um peeling, o que ele é? É uma técnica que vai produzir o quê? Um processo de inflamação. Toda vez que eu faço uma técnica, um peeling, um microagulhamento, ou que eu faço uma radiofrequência dentro da área da estética, geralmente é para se provocar uma lesão, um processo de inflamação controlado a ponto de se produzir um colágeno. E aí você tem uma pele muito mais firme. Só tem um detalhe. Te contaram que se você tiver um déficit, se você tiver ausência de vitamina C, você não vai produzir colágeno de excelente qualidade. Já te ensinaram que não adianta você fazer procedimentos estéticos se você não tiver matéria-prima para você produzir esse colágeno. Você produz o colágeno, mas não de alta qualidade. E é sobre isso que eu estou aqui te ensinando. É sobre essas diferenças de você entender ativo. É sobre essas diferenças de você entender sobre cosmetologia, que faz total diferença no seu resultado dentro da sua cabine. Se você entender o potencial de um ativo, se você entender o mecanismo de ação e cada vez mais se apaixonar por esse mundo de cosmetologia, você vai ser um profissional diferenciado. Você vai ter uma bagagem diferente de muitos e vai conseguir traçar estratégias diferenciadas para ter resultados eficientes. Mas para isso, precisa estudar. E é por isso que eu quero te explicar que não é tão simples assim produzir colágeno. Mas eu vou te ensinar que a vitamina C tem um papel fundamental para se construir um colágeno de boa qualidade. Olha esse gráfico que mostra que a A2G ela consegue atuar diretamente no fibroblasto. E sim, durante 8 dias. Imagina você aplicar uma vitamina C e durante essa aplicação tópica, você tem uma vitamina C que ela vai ter ação durante 8 dias. Joyce, será que realmente isso acontece?
Sim, é uma vitamina C testada, é uma vitamina C que tem todos os seus estudos e todo o seu embasamento. Dá uma olhadinha nesse gráfico que mostra aqui o controle, mostra a questão da A2G, que é uma liberação lenta de vitamina C, onde ela vai produzir síntese de colágeno, sim, através da ativação do fibroblasto. Conseguem ver? Você vai ter uma pele muito mais flexível. E olha que não parou por aí. Agora, se você tinha dúvida do papel da vitamina C, não vai ter mais. Se você sair dessa aula, você vai ter a certeza que a partir de hoje, qualquer procedimento estético que você faça, seja uma radiofrequência, seja um microagulhamento, o seu cliente tem que ter uma rotina de vitamina C. Primeiro, claro, você tem que analisar a questão do aporte dele dentro da alimentação também. Mas você pode introduzir isso dentro de uma rotina. Dentro de uma rotina skincare para você gerar mais resultado. Se você está fazendo um procedimento estético, é para você gerar resultado no seu cliente. E muitas vezes a gente faz o mesmo procedimento no cliente A e no cliente B. Por que o outro tem mais resultado? Será que é só genética? Ou será que é uma pessoa que já faz o uso correto de uma rotina? Olha esse gráfico, esse desenho, que vai mostrar para você como é a formação de uma fibra de colágeno. Vai ficar fácil. Primeiro, que a gente tem lá uma molécula precursora de colágeno lá em cima. Conseguem ver? E aí eu coloquei duas flechas, onde você consegue analisar aí a ausência de vitamina C. Acabei de fazer um microagulhamento. O que acontece? Se a pessoa não usa a vitamina C, eu tenho a formação da tripla hélice, por exemplo, de tecido de baixa conectividade. Então, ele não vai se conectar de uma maneira tão eficiente. Agora, olha para esse desenho quando eu tenho ausência de vitamina C e quando eu tenho presença de vitamina C. Quando você usa a vitamina C, de fato, você produz um colágeno de alta qualidade. Não ficou claro ainda? Nesse desenho vai ficar muito claro para você. Primeiro, que se eu tiver ausência, eu vou ter uma tripla hélice formada de baixa conectividade. Mas se eu tiver a presença de vitamina C, eu tenho um colágeno hidroxilado. E sim, essa formação de tripla hélice, ela tem um tecido de alta conectividade. Com isso, você vai ter um colágeno de alto impacto, de alta qualidade e mais resultado dentro da sua clínica de estética. Mais resultado no seu tratamento que você está conduzindo aí com a sua cliente. Então, sim, você precisa da vitamina C para formar um colágeno. Pode fazer qualquer procedimento, mas se não usar a vitamina C adequada, você não consegue produzir. Joyce, todas as vitaminas C têm um papel aí diretamente na produção? Claro que sim. Mas aí você escolhe aquelas que investem em estudo e mostra por A mais B o quanto elas são mais estáveis, o quanto ela consegue gerar de mais resultado. Eu vou te perguntar novamente, você quer aplicar uma vitamina C que tem liberação por 8 horas, que tem liberação por 8 dias, ou você quer aplicar uma vitamina C que fica amarela e que depois de 1 hora você não tem mais eficácia? A escolha é sua. Por isso que existe diferenças de vitamina C. E aí a gente vai mais adiante. Quais são as ações importantes e que de fato faz grande diferença quando a gente fala de vitamina C? Não sei se você sabe, mas a vitamina C, ela age em processo inflamatório. Se você tem casos de acne, se você sofre com rosácea, consequentemente você tem processo inflamatório ali instalado. Um fator que é de grande importância e relevância quando a gente fala de processo inflamatório é o fator nuclear Kb. Esse receptor, esse complexo proteico, ele é muito responsável por ativar diretamente processos inflamatórios. Joyce, você está dizendo para mim que o NF-κ-beta, ele libera processo inflamatório? Sim. Ele libera interleucina, ele vai liberar, por exemplo, mediadores inflamatórios, que de fato, uma pele com acne, rosácea, tem. Sabe o que a A2G faz? A vitamina C com essa glicose, ela age diretamente nesse receptor, diminuindo o processo inflamatório.
Então, se você tem clientes com acne, vitamina C, como a A2G, é um grande indicativo para a gente controlar o passo número 1, inflamação. E lembra, quando eu tenho processo inflamatório, o que acontece como segundo mecanismo de ação? Mancha. Se você controla o processo inflamatório inicial, consequentemente você não vai ter a formação da mancha. Por isso que a vitamina C tem que ser utilizado como maneira preventiva, não só para você rejuvenescer, mas para você prevenir com o seu cliente que tem rosácea, para você prevenir o seu cliente que tem acne, de ter uma mancha futura. Um outro tópico que é muito importante, ele é fotoprotetor. Tenho certeza que você tem muitos clientes que sofrem com manchas, muitos clientes que sofrem com melasma. E a pergunta que não quer calar, você já introduziu vitamina C antes do protetor solar? Ainda não? O que você está esperando para mudar o resultado dentro da sua clínica de estética? Agora ficou claro o quanto a vitamina C pode ser um bom antioxidante, um bom protetor. E, de fato, ele vai lutar para que esse paciente, para que esse cliente não hiperpigmente essa pele. Primeiro que ele consegue, eu não sei se vocês sabem, mas ele aumenta a disposição, sabe de quem? Dos minerais. Então, quando você aplica uma vitamina C 30 minutos antes do seu protetor, sabe o que ele faz? Ele aumenta a eficácia do seu protetor solar. Então, não perca mais tempo. Utilize sempre o antioxidante. A vitamina C é a sua escolha, que agora você já sabe que existem várias, mas existe uma que tem vários estudos e vários embasamentos e que essa é a única que tem liberação por 8 horas. Vamos mais adiante. A ação despigmentante já está consagrada. O quanto a vitamina C consegue bloquear lá da dopa-endopaquinona. Então, sim, vai promover um clareamento porque ela vai agir aí na tirosinase. E sim, age diretamente no colágeno. Como? Prestem atenção agora para você fixar. Ela induz colágeno tipo 1 e tipo 3. Principalmente porque ela age em enzimas que vão competir direto aí para produzir colágeno de alta qualidade. E sim, sabe aquela formação da tripla hélice mais fixada? Então, Joyce, de fato, quando eu tenho uma vitamina C como essa, de liberação de 8 horas, formulações são específicas ou eu encontro várias formulações no mercado? Por exemplo, você pode encontrar na forma de sérum, onde se adapta muito bem em peles oleosas que estão aí dentro de composições de produto. E sim, ela pode ser acoplada a um ácido ferúlico, por exemplo, ou tá com ácido hialurônico e pode ser utilizado tanto de manhã ou à noite. Joyce, e formulações diferentes de sérum? Por exemplo, a A2G ela pode ser incorporada em formulações como águas dermatológicas. A dica é, água dermatológica você tem que carregar na sua necessaire. A água dermatológica é diferente de uma água termal. A água dermatológica ela tem os mesmos minerais que uma água termal, porém com ativos dermatológicos acoplado a ela. E a A2G, por exemplo, tá dentro de uma água dermatológica que você pode resfriar, principalmente uma pele que tem melasma. Isso é uma dica, hein? Pessoas que trabalham em lugares muito quentes, cozinhas, ou que de repente ela queira resfriar essa pele, água dermatológica para a gente não dar nenhuma chance de ter processo de inflamação. E aí você pode encontrar na forma de sabonete, por que não? Sabonetes que conseguem ter ação diretamente na barreira cutânea. Lembra que a A2G consegue fortalecer a parte de envelope, a parte de involucrina, a parte de filagrina, aumento de ácido hialurônico. Então, em sabonetes, é um bom indicativo para você também gerar resultado. Existem, por exemplo, peelings de microdermabrasão com a A2G, onde você faz a esfoliação com uma preparação de peeling, ao mesmo tempo já tem o benefício. E lógico, tem fatores de crescimento acoplado à A2G, que são monodoses específicas para microagulhamento. O que você está esperando para que você saiba cada vez mais sobre a A2G? O quanto essa vitamina C é importante na formação do colágeno. Você viu
o quanto é importante você se aprofundar em cosmetologia, o quanto é importante você identificar os tipos de vitamina C e outros ativos. Tenho certeza que você quer aprender muito mais. Então não perca tempo, se inscreva agora na Semana da Cosmetologia.